No vídeo de hoje eu vou mostrar as principais métricas de controle de carga do seu treinamento em cima da bike. Estou falando do CTL, que é o Fitness, do ATL, que é a fadiga, e do TSB, que é o Form. Depois da vinheta eu vou te mostrar como que elas funcionam e como que elas podem te ajudar no seu treinamento em cima da bike. Fala turma, começando mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo da nossa série especial sobre análise de desempenho no ciclismo. Aqui tem todo o conhecimento que você precisa para saber o que você está melhorando, como você está melhorando e acompanhar de uma forma otimizada os seus treinamentos. Se você ainda não conhece a nossa série especial, é só conferir o link que eu deixo na descrição, porque eu vou gravando vídeos com frequência e essa série vai crescendo. Você pode chegar aqui pela primeira vez, pegar esse vídeo, tem um monte de vídeo que eu já publiquei aí para trás, para você poder acompanhar tudo. Esse vídeo aqui está fechando uma série de conhecimentos muito importantes que eu tratei aqui no canal sobre métricas de potência e controle de carga. Eu falei sobre a potência normalizada, falei sobre o fator de intensidade, falei sobre o TSS no ciclismo e agora a gente vai fechar com as métricas de controle de carga que tem que ser tratado juntas, são três: o CTL, o ATL e o TSB, também conhecidos como Fitness, Fadiga e Form. Então vamos direto ao ponto, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Para a gente entender sobre Fitness, Fadiga e Form, a gente tem que entender o conceito de TSS, que é o Training Stress Score. A gente tem um vídeo específico sobre isso, vou deixar o link aqui na descrição, volta nele se você precisar, porque a gente vai partir daqui. Primeiro falando do CTL, Chronic Training Load, carga crônica de treinamento. Ele é um indicador de condicionamento de longo prazo. Por quê? Porque ele pega uma média ponderada aí do TSS dos últimos 42 dias, ou seja, das últimas 6 semanas de treinamento. Agora vamos falar então sobre o ATL, Acute Training Load, carga aguda de treinamento, também conhecido como fadiga. Esse indicador vai pegar o TSS dos últimos 7 dias, ou seja, ele indica o seu condicionamento de curto prazo ou mais, a sua carga de treinamento de curto prazo nos últimos 7 dias. Então dá para saber, por exemplo, o tanto que você treinou na última semana, de segunda a domingo, por exemplo, mas você pode pegar, em outros intervalos de 7 dias e comparar com o seu condicionamento geral, comparar com o seu fitness, por um lado, e também comparar com semanas anteriores. Então, essa semana eu treinei mais ou menos do que a semana passada. A minha carga foi maior ou menor do que na semana passada. E é justamente a relação entre a carga crônica de treinamento, o CTL Fitness, que pega o TSS dos últimos 42 dias, com a carga aguda de treinamento, que é a fadiga, que é o TSS dos últimos 7 dias de treinamento, que a gente forma o TSB, ou Form, Training Stress Balance. A sigla TSB já mostra, né? Então é uma relação, é o balanço aí entre a carga crônica e a carga aguda. Esse indicador é muito importante para você ciclista saber como que está o balanço do seu treinamento, junto com a sua percepção de como você está se sentindo, vai te ajudar a identificar a hora que você precisa descansar, a hora que você precisa, por exemplo, diminuir a quantidade de treinos para se preparar para uma prova, fazer o polimento, ou então se o seu treinamento está ok, está em dia, se você pode aumentar a carga de treinamento. E aqui a gente tem alguns parâmetros. Para eu falar desses parâmetros, eu quero mostrar o funcionamento dessas três variáveis em gráficos. Vou dividir com vocês aqui gráficos de desempenho de alguns atletas meus. A gente tem nesse gráfico três linhas diferentes. A linha azulzinha, que é a linha do fitness, a linha rosa, que é a linha da fadiga, e a linha amarelinha, que é a linha do Form do TSB. A primeira coisa que vocês devem ter percebido aqui é que a linha rosa, que é a fadiga, carga semanal de treinamento, e a linha amarela, que é o Form, elas trabalham de maneira inversamente proporcional. Quando eu tenho fadiga alta, carga semanal alta, que é a linha rosa está lá em cima, o Form, ou seja, o tanto que eu estou pronto para desempenhar o meu melhor, vai ficar negativo. E isso é normal em treinamento.
A gente trabalha com form negativo durante grande parte do período de treinamento. O importante é a gente entender o quão negativo a gente vai trabalhar e quando é o momento da gente poder descansar, deixar esse form ou positivo, ou zerado, ou pouco negativo, ou muito negativo. Isso varia de ciclista para ciclista, mas a gente tem algumas indicações aqui. Geralmente, a gente consegue acompanhar forms entre -10 até -30. Quando chega em -30, você pode ter ali um ponto de atenção. Mas isso é individual de cada ciclista. Eu tenho atletas, por exemplo, que conseguem aguentar sem cansar muito até -35, um ou outro, às vezes até -40, só que não é o usual. A grande maioria fica entre -10 e -30. Então você ciclista que está se baseando nesses dados aqui para o seu treinamento, você vai ver, né? Nossa, meu form está em -30. Vamos comparar com a minha percepção dos treinamentos da semana? Como que eu estou? Eu estou cansado? Eu estou com muita fadiga? Então -30 já é o meu limite. Eu não preciso ficar em -30 o tempo todo. Eu posso aliviar um pouco a carga de treinamento semanal e deixar ele descer ali para -20, -10, -5, correto? Então, você vai trabalhar sempre controlando esse indicador, sabendo que ele pode ficar negativo, que é normal ele ficar negativo em treinamento, porque tem o princípio da supercompensação. A gente tem um estímulo, um treino, então a carga aguda de treinamento lá da semana vai lá para cima, o nosso desempenho ele cai, porque a gente vai ficando cansado, né? Então a gente tem uma perda ali de desempenho, mas à medida que a gente vai fazendo os treinos de recuperação, que a gente vai descansando, o nosso condicionamento geral, que é a linha azul, que é o fitness, vai aumentando. Então, se vocês observarem aqui, ó, a carga semanal, que é a fadiga, e o form, elas oscilam muito em pouco tempo. Já a linha do fitness, do condicionamento físico de longo prazo, ela oscila bem menos. Então a gente vai vendo aqui, ó, o fitness aumentando, diminuindo, aumentando, estabilizando, diminuindo, mas oscilando menos do que a fadiga. Ele não vai tão alto, ele não aumenta tanto, ele não diminui tanto e ele vai crescendo até chegar em um limite. Qual limite é esse, André? Qual que é um fitness bom para um ciclista? Isso também é muito individual. Eu tenho ciclistas, por exemplo, que batem aí no limite de 60, 70. Por quê? Porque é o tanto que ele pode treinar na semana, é a disponibilidade dele, ou às vezes ele até está treinando muito, mas é um limite desse ciclista. O fato dele ter um fitness ali na casa dos 80 não quer dizer que ele está mal condicionado, ou que ele está melhor condicionado do que alguém que esteja com 70, ou que ele esteja menos condicionado do que alguém que tem 150 de fitness. A gente tem que pensar que todo mundo saiu do zero, porque não marcava antes, e cada ciclista vai encontrar o seu limite. Tem ciclistas, por exemplo, que tem esse limite aí de 80 no fitness, mas que conseguem pedalar 12, 13, 14 horas por semana, que fazem pedais longos acima de 100 km, que participam de provas. Então a gente vai utilizar esses números aqui para controlar a carga do atleta. Pontos importantes. Começou a ficar muito negativo, passou de -30, atenção, talvez seja a hora de aliviar um pouco a carga do treinamento. Outro ponto importante, quando for chegar momentos que você precisa performar bem, ou seja, prova que você às vezes vai competir, ou então um desafio de longa distância, é legal você chegar conforme zerado, na verdade até positivo, porque a gente tem trabalhado ali em treinamento conforme negativo, ou muito negativo, ou pouco negativo, e aí, à medida que o nosso corpo vai recuperando, ele vai zerar e ele vai começar a subir. Então, os estudos mostram que você pode chegar na prova que você quer performar melhor, conforme ali na casa de 5 positivo até 10, 15 positivo, para você poder entregar o melhor, porque quando tiver no zero, vai estar no balanço, né? O tanto que você treinou e o tanto que você recuperou. E às vezes você precisa recuperar um pouquinho mais para você performar da melhor forma na sua prova. Só que, quando esse tempo passa demais, você, ciclista, entra em destreinamento. Eu quero mostrar para vocês aqui um gráfico que mostra o destreinamento de alguns ciclistas, alguns atletas. Isso pode acontecer no período de férias, se for um amador, por exemplo. Isso pode acontecer no caso de alguma lesão, ou seja, no esporte de endurance, que é o caso do ciclismo, ficou muito tempo sem treinar,
vai perdendo o condicionamento. Então vocês podem ver aqui, ó, que o form, que é a linha laranja, vai lá para cima, porque está sem treinar. Da mesma forma, a fadiga, que é a carga semanal, que é inversamente proporcional, vai lá para baixo, porque não está treinando. E a linha azul, que é o fitness, vai descendo também gradativamente, né? Não tão forte quanto a linha rosa, que é a linha da carga semanal, mas vai descendo gradativamente, indicando aí um destreinamento desse ciclista. Muito bem, pode parecer um pouco confuso, mas como eu expliquei, essa nossa série sobre análise de desempenho no ciclismo, ela é um pouco mais avançada no conhecimento. Fiquem tranquilos porque eu vou mostrar isso aqui mais vezes e eu vou mostrar também alguns passo a passos para você poder experimentar isso no seu corpo ciclista. Então eu vou gravar vídeos aqui sobre como criar uma conta no TrainingPeaks, conta gratuita. Vou mostrar também sobre como criar uma conta no Intervals, para você poder dominar essas variáveis aí de forma gratuita, experimentar no seu corpo, ver como funciona, para quem sabe, se você quiser, se for do seu interesse, fazer a sua análise de desempenho no ciclismo. Agora, se você está aí treinando e acha que está no momento de treinar com um treinador, de ter alguém que vai fazer essa análise de desempenho para você, que vai fazer todas as suas planilhas, todo o seu acompanhamento, eu te convido a clicar no link Treine Comigo, que eu deixo embaixo de todos os meus vídeos. É isso que eu faço com os meus alunos, é isso que eu faço com os meus atletas. Vai ser um prazer ter você no meu time de alunos, ter você no meu time de atletas. Então, vai lá na descrição, clica no link Treine Comigo e vem conhecer um pouquinho mais do meu trabalho. Um grande abraço e bons treinos!